Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 12. Perfeição Moral. As Virtudes e os Vícios. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado, já lutaram outrora e triunfaram. Por isso os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e as suas ações parecem todas simples. O bem se tornou para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabeis bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos, e uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes e o será, assim, sobre a terra quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Pergunta 895. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem, para todo mundo, um homem de bem, mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Pergunta 896. Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional? Têm elas algum mérito? Têm o mérito do desinteresse, todavia não têm o de bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento que a outro para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Pergunta 897. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso dessa vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção é tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor. Já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas. Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Todavia, emendar-se, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com os bons espíritos, e elevar-se, é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso.
Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando aproximar-se de Deus, pois esse é o objetivo pelo qual cada um de nós deve dirigir-se. Pergunta 898. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo, e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o Espírito Perfeito deve tudo saber e porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do Espírito. Pergunta 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é mais culpável? Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Pergunta 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? É um compromisso com a má consciência. Pergunta 901. De 2 avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. O segundo não é avaro senão para os outros, enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-se-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado e qual o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza. Ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. Pergunta 902. É repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem frequentemente não é a si mesmo? Pergunta 903. Há culpa em estudar os defeitos dos outros? Se é para criticá-los e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho de seu vizinho e não vê uma trave no seu. Pergunta 904. Há culpa em sondar as chagas da sociedade e revelá-las? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura, apresentando quadros que, frequentemente, são mais de um mal que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. De que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se desejar provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. Pergunta 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, ser-lhes-á levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A moral sem a ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis, porque tinham inteligência para compreender.
não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. Pergunta 906. Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecê-lo a si mesmo? Visto que pode ter consciência do mal que faz, ele deve ter também a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e sobretudo na lei da justiça, de amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Ele não pode, pois, ser repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e disso estar satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. Das paixões. Pergunta 907. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que dela se faz que causa o mal. Pergunta 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado, e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se em lugar de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Pergunta 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Pergunta 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Pergunta 911. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Pergunta 912. Qual é o meio mais eficaz de combater-se a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo. Do egoísmo. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Pergunta 914. O egoísmo estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Pergunta 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra?
É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. Não tende sobre a Terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há 1, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim sucessivamente. Pergunta 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Pergunta 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar e essa influência concorre para sustentá-lo, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna, frequentemente, egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a ocupar-se de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros que, frequentemente, não são agradecidos. É sobretudo aqueles que possuem esta virtude que o reino dos céus está aberto. Aqueles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, porque eu vos digo em verdade que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Empregam-se sem dúvida louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época, e todavia o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo o mundo e do qual cada um é, mais ou menos, vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso, é preciso proceder à maneira dos médicos, ir à fonte. Que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará senão de as combater, se não todas de uma vez, pelo menos parcialmente, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará de resto senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte existe muito tato, muita experiência e uma profunda observação.
É um grave erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante do seu nascimento, e observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos. Que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que, se há naturezas refratárias, há mais do que se crê as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. O homem quer ser feliz, e esse sentimento está na natureza. Por isso, ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, os ciúmes, que o magoam a cada instante, que leva a perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obriga a colocar-se constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com a sua própria segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Caracteres do homem de bem. Pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que outros lhe fizessem. O homem cheio de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidades de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Conhecimento de si mesmo. Pergunta 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância, se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento,
reentrando no mundo dos espíritos onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita para outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para advertir-vos com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de melhorar-se, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem receio, o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos, depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber por falta de perscrutar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas se pode calcular a soma do bem e do mal que está em nós.